Como diz o estudo da Oncoguia, que dá o nome à próxima mesa. Meu SUS não é igual ao seu SUS. E cada paciente enfrenta dificuldades de todo tipo, a depender de onde vive e o hospital que é atendido. Para ajudar as discussões dessa realidade, a minha realidade, gostaria de chamar ao palco o Dr. Rafael Calix, da Oncoguia. Bom, vamos lá. Depois do almoço é um pouco mais difícil começar. Eu vou pedir para vocês porem os slides. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma pequena introdução, mostrar os dados do artigo do ano passado, e depois eu vou chamar os membros da mesa para discussão. Talvez seja mais fácil assim. Ok. O tema aqui, então, é Meu SUS não é igual ao seu SUS. E nós vamos ter o prazer de receber para a discussão desse tema o próprio Tiago, do Oncoguia, representando a SBOC, a doutora Cíntia Sternberg, que está substituindo o Sérgio Simon, o Pascoal Marracini, da BIFIC, da FEOSP, pelo Ministério da Saúde, SAS, o Eduardo Davi Gomes de Souza, pelo Ministério Público, Luiz Otávio Stedley, pela Conitec, a Aline Silva, e pelo CGU, o Rodrigo Eloy. Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte cenário. Isto daqui imaginem que nós estamos falando de saúde suplementar. Aliás, levanta a mão, quem aqui tem convênio médico? Só para eu ter uma ideia, o quê? 99%, 98% das pessoas sentadas aqui têm convênio de saúde, o que, aliás, é bastante chamativo, pensando que 75% da população não tem convênio, e aqui não tem praticamente ninguém sem convênio. Bom, imaginem na saúde suplementar o seguinte cenário. Cientistas em outro país descobriram que imunoterapia é a melhor terapia, é melhor do que quimioterapia para câncer de pulmão. E, com base nisso, foi submetido no mundo inteiro, inclusive aqui para a Anvisa, e os sábios da Anvisa avaliaram essa medicação imunoterápica e disseram: imunoterapia é segura e eficaz e, portanto, está registrada no Brasil para tratamento de câncer de pulmão. E aí vem a senhora Maria, que acaba de ser diagnosticada com câncer de pulmão, e a Mademoiselle Bernadette, que acaba de ser diagnosticada com câncer de pulmão. E ambas têm algum convênio médico. Da Mademoiselle Bernadette, obviamente, ela tem um convênio muito mais sofisticado. E aí um mesmo médico que trabalha de manhã num serviço, de tarde num serviço, vai ter que comunicar a Maria e a Bernadette que elas foram diagnosticadas com câncer de pulmão metastático. E aí ele está se perguntando, será que ela tem convênio A ou convênio B? E imagine um cenário fictício de que se ela tiver convênio A, que é o caso da Maria, a hora que ela chegar para fazer a infusão, o convênio vai oferecer para ela quimioterapia, que é um tratamento inferior para câncer de pulmão. E, no entanto, a Bernadette, que tem um convênio B, o convênio vai oferecer o que existe de melhor, a imunoterapia. Isso faz sentido para vocês que cada convênio possa oferecer o que bem entende e não o melhor possível? E a resposta é não. E é tão óbvio que é não, que existe uma agência que está aí para policiar que não ocorra uma coisa assim. Então, em termos de droga, o que é oferecido como melhor tratamento na saúde suplementar é supervisionado pela Anvisa, que determina o que tem que ser oferecido pelas operadoras, e não cabe uma dizer, não, agora eu estou com pouco dinheiro, eu não vou oferecer, não, agora eu estou com dinheiro, eu vou oferecer. Agora vamos imaginar o mesmo cenário, com a mesma droga, a mesma imunoterapia, e esta dona Maria, ela também tem câncer de pulmão metastático, e o médico avisa ela, e aí o médico teria que se perguntar, será que ela tem SUS A ou SUS B? E se ela for parar no hospital SUS A, ela vai receber apenas quimioterapia, enquanto que se ela for parar no hospital SUS B, ela pode receber a mesma imunoterapia que na saúde suplementar já é o padrão. Isto faz sentido para alguém nessa sala? E a resposta é não, obviamente. Pois muito bem. O que o Oncoguia fez, depois de muita insistência do Tiago, parabéns para o Tiago por essa insistência, eu era contra fazer esse estudo, ele falou, nós temos que descobrir o que é que se dá de fato como tratamento
nos hospitais do SUS, porque eu, Rafael e qualquer médico que trabalha no SUS sabe que existem diferenças gritantes de tratamento de um lugar para outro, mas não basta eu achar, eu preciso provar. Então, o que foi feito, começou por se decidir o que é o padrão ouro, vamos dizer assim, o melhor padrão de tratamento para uma determinada doença. E o melhor padrão de tratamento é o máximo, é o melhor que cabe dentro daquilo que a Anvisa já deu registro. E nós estamos falando aqui só de tratamento sistêmico. Eu tenho plena consciência que o tratamento medicamentoso está longe de ser a coisa mais importante no tratamento oncológico, mas o tratamento medicamentoso talvez seja a única fase do tratamento oncológico mais padronizável. Eu nunca vou ter 2 cirurgiões iguais no hospital A ou no hospital B com a mesma capacidade ou habilidade manual. Eu nunca vou ter o mesmo equipamento de radioterapia, pelo menos não por muitos anos, mas droga eu posso padronizar. Então é a única fase do tratamento oncológico padronizável. Em todo caso, a gente padronizou que o melhor tratamento é aquilo que está na saúde suplementar, e listamos, e eu sei que vocês não conseguem ler daí, mas listamos para os 4 cânceres mais prevalentes, mama, pulmão, próstata e colo retal, quais eram esses tratamentos, entre aspas, ideais. E depois a gente pegou e decidiu estabelecer o que é o padrão SUS. E o padrão SUS, desde que existisse uma DDT, diretriz de diagnóstico e tratamento, seria o que está contido nessa diretriz, e quando não existisse uma diretriz, uma DDT, como que era o caso de próstata, a gente simplesmente estabelecia que o padrão SUS era aquilo que cabia dentro da APAC, e isso era relativamente fácil de a gente descobrir. Então a gente estabeleceu o padrão SUS. E aí a gente mandou, através da Lei de Acesso à Informação para os hospitais públicos, que são subordinados às secretarias de saúde, etc., portanto, elas têm que responder à Lei de Acesso à Informação, a gente mandou solicitação perguntando, no seu centro oncológico, vocês têm uma diretriz de tratamento para estes 4 cânceres, pulmão, coloretal, mama e próstata? E das 86 solicitações, vieram 52, dessas 52, 18 disseram não possuir diretriz, e aqui eu não estou dizendo que não possuir diretriz signifique que os pacientes são maltratados, eles podem ser muito bem tratados, mas o que eu queria saber é se existia diretriz. E sobraram 34 centros que dispunham de pelo menos uma diretriz para um destes 4 tipos de câncer. Então, para pulmão, 29 centros tinham diretriz, para mama 33 e assim por diante. E eles nos enviaram essas diretrizes que regem o que os médicos nesses centros fazem, e isso permitiu que a gente comparasse o que um centro faz comparado com o outro, com base no que eles mesmos estavam me provendo como diretriz de tratamento. E aqui eu só vou exemplificar com câncer de pulmão, eu não vou mostrar a tabela inteira para vocês das 4 doenças, mas a gente separou por estado, e dentro de estados, por cidades, a gente pegava quantos centros oncológicos existiam em cada lugar e comparava não só o que era praticado em relação ao que era preconizado na DDT, mas comparava também a adequação disso em relação ao que seria o ideal, que era a saúde suplementar. Ou seja, fizemos a comparação neste hospital SUS comparado com o ideal da saúde suplementar, ou neste hospital SUS comparado com o que o próprio Ministério da Saúde recomenda como padrão, e obviamente isso permitiu que a gente fizesse comparação entre os centros também, para provar que existe uma heterogeneidade grande no que é praticado entre os hospitais. Existem algumas cidades, 3 cidades, Rio de Janeiro, Recife e São Paulo, tinham mais de um centro, então mesmo numa cidade eu conseguia comparar se o padrão do que é aplicado em termos de tratamento sistêmico para uma doença num centro é diferente de outro centro. Só para acelerar, o que a gente descobriu? O tratamento sistêmico contra o câncer varia de maneira significativa entre os centros de tratamento do SUS. Em muitos centros se oferece, inclusive, tratamentos inferiores ao que é preconizado, o que é determinado pela DDT do Ministério da Saúde.
Em alguns centros se oferece exatamente igual do que aquilo que se oferece na saúde suplementar, ou seja, a heterogeneidade é imensa, né? E aí a gente tem que começar a se questionar algumas coisas. Será que é aceitável existir diferença de tratamento sistêmico, que é a única fase padronizável do tratamento oncológico entre os hospitais do SUS? Será que isso é aceitável? Segundo, será que as DDTs fazem algum sentido? Por que tem que ter uma DDT do Ministério? Isso volta à nossa discussão da mesa anterior. A diretriz sobre o que é medicamente correto não devia vir de técnicos do Ministério que não tratam de pacientes, devia vir da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica ou de alguma sociedade médica que sabe do que está se falando, né? Mas, paralelamente a isso, existem outras inúmeras diretrizes, além da DDT. Então, o ICESP faz a diretriz deles, a ABFIC agora vai ter a diretriz dela, e qualquer hospital pode fazer a sua diretriz, mas isso perpetua uma heterogeneidade na única fase do tratamento que poderia ser padronizada. E será que essa heterogeneidade não é também uma das causas da judicialização, que é um desastre, independente de quem você perguntar? E por último, será que faz sentido que existam medicamentos que têm que ser comprados de maneira centralizada pelo governo, para então o governo ter que distribuir isso? Então, nós vamos comprar para o Brasil inteiro, vai para Brasília. Aí vamos distribuir para todo o Brasil, aí vai um caminhãozinho para cada lugar, para cada cidade. Será que essa logística faz sentido ficar na mão do governo? Será que não deveria ser uma precificação centralizada, onde cada hospital que tem X número de pacientes a serem tratados vai comprar por aquele preço e a distribuição fica a cargo do laboratório, do fabricante? Está documentado, na verdade, que o próprio Ministério é responsável, em boa medida, por essa heterogeneidade praticada no tratamento sistêmico. Por exemplo, quando eles determinam na DDT de pulmão que determinado medicamento faz parte da diretriz de tratamento, só que o Ministério não provê recursos para isso e cabe ao hospital achar os recursos. O hospital que conseguir se organizar para achar o recurso vai oferecer e o outro não vai oferecer, né? Então isso vem de cima, olha, faça o que você quiser, mais ou menos. Existe a DDT, mas você faz o que você quiser. E para discutir esse tema, então, eu gostaria de convidar os membros da mesa para discutir. Então, mais uma vez, o Tiago, a Cíntia Sternberg, o Pascoal Marracini, Eduardo Davi Gomes de Souza, Luiz Otávio Stedley, Aline Silveira da Silva e Rodrigo Eloy, bem-vindos. Só cuidado com uma tabuinha aqui para ninguém tropeçar e despencar. Bom, eu vou começar enquanto as perguntas vão chegando. Pascoal, você já é um amigo velho, então a gente se sente na liberdade de perguntar para você direto. Pascoal, eu fiquei sabendo de orelhada que a ABFIC agora está tentando, a FEOSP, desculpa, está tentando padronizar nos hospitais de vocês, que é um mundo de pacientes, você pode depois contar para todo mundo que número de pacientes nós estamos falando de SUS, tentando padronizar fazendo as próprias diretrizes. E aí eu te pergunto, a DDT, então, não é suficiente? Eu sei, assim, imagino que eu sei a resposta, mas eu queria ouvir de você. Vocês vão levar em consideração a DDT? Que critérios vocês vão usar para determinar isso? Quão diferente é a tua diretriz, por exemplo, do livrinho do ICESP? Bom, boa tarde, eu agradeço o convite recebido. Eu vou falar em nome da ABFIC, porque a diretriz que você está falando é do Comitê de Oncologia da FEOSP, né? A ABFIC, ela sempre pautou por aquilo que é determinado pelo CONSINCA, né? O CONSINCA, nós sabemos que é um órgão que é para fazer as políticas públicas de oncologia, mas que, infelizmente, está
extremamente esvaziado, e nós, enquanto hospitais que dão suporte aí a praticamente 30% do atendimento ao SUS no país, nós seguimos as diretrizes do Ministério da Saúde, que é efetivamente aquilo como você relatou, o que cabe e o que não cabe na PAC. Infelizmente, há um custo nesse tratamento, os hospitais não têm como sustentar esse custo a mais, que se torna necessário com as novas drogas, e a ABFIC, enquanto entidade, está batalhando para a melhoria dessa forma de tratamento. Então, nós temos que seguir, infelizmente, o que determina a PAC, o que cabe e o que não cabe na PAC, né? E aí, lamentavelmente, nossos profissionais médicos têm que trabalhar com aquela tabela que, né, o valor é tanto, essa medicação, ela cobre ou não cobre? Não cobre, infelizmente, nós não temos como suportar, né? Já é deficitário o tratamento, e se você for ainda torná-lo mais deficitário ainda, se torna inviável, né? Você está falando? De quantas vidas você está falando a cobertura de vocês? Vocês cobrem... Hoje nós somos responsáveis por 30% de todo o atendimento do SUS em oncologia no país. Tá. Então, para 30% dos pacientes do SUS, mesmo que a DDT diga que deve ser dado, por exemplo, para câncer de pulmão com EGFR mutado, que deve ser dado uma medicação chamada Iressa ou erlotinib, como não cabe na APAC, você está nos contando que vocês não têm condição de fazer e não é feito. Exatamente. Tá bom. Infelizmente, em alguns estados são 100%, viu? De atendimento, né? Tá. Mas, infelizmente, essa é a realidade. Tá. Aline, a Aline é da Conitec, do Ministério, ligado ao Ministério da Saúde. Eu queria ouvir de você, assim, o que o Ministério tem a dizer quando ele preconiza algo numa DDT, ciente de que 30% dos pacientes não vão conseguir receber aquilo, e isso é a prova cabal de que o levantamento nosso ele é muito realista sobre a heterogeneidade de tratamento entre os hospitais. Como que a Conitec vê isso? O que vocês imaginam que poderia ser feito para solucionar? Se é que é para solucionar. Talvez não seja. Eu vou complementar só, porque a Aline tem... Aqui o Leandro faz parte do Ministério da Saúde, a Aline faz parte da Conitec. E complementando a pergunta do Rafael, Aline, acho que é mais no sentido de, muitas vezes, as diretrizes, né, e as incorporações dos produtos que fazem parte das diretrizes, elas são feitas ali com o apoio da Conitec, né, com a recomendação da Conitec, depois o tratamento é incorporado e a diretriz é elaborada. Eu acho que é um pouco como é que a Conitec vê o fato de, muitas vezes, incorporar algo, e esse algo passa a fazer parte de uma diretriz, e esse tipo de tratamento não necessariamente chega ao paciente, porque por todo esse cenário que o Rafael apresentou do Meu SUS Negócio Seu SUS. Fica a critério de cada hospital decidir se oferece ou não oferece, com a liberdade do próprio Ministério, porque nas diretrizes diz que cabe realmente a cada hospital, ele não está fazendo errado, né? Ele está seguindo essa orientação, decida se dá ou não dá. Oi, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Vocês estão ouvindo? Oi. Então, eu queria agradecer o convite da Oncoguia, do Tiago, da Luciana, e cumprimentar a todos aqui presentes. Bom, então, como o Tiago apresentou, eu trabalho na Conitec, e a Conitec ela é responsável por avaliar as tecnologias antes que elas sejam disponibilizadas no SUS, né? Então, a gente faz essa avaliação após a avaliação da Anvisa. Então, a Anvisa, eu queria fazer só uma introduçãozinha, porque eu sei que existe muita confusão em relação aos papéis da Conitec, da Anvisa. Então, eu dei uma lida no que foi falado no fórum passado aqui. Eu vi que algumas coisas colocadas aqui nas mesas podem levar a certa confusão. Então, a Anvisa ela faz essa avaliação que o Dr. Rafael falou, né, para que o medicamento seja disponibilizado no mercado, para que qualquer pessoa que
tenha essa receita, essa prescrição, possa comprar, ou que queira comprar, né, um produto para a saúde, um produto de beleza, para que ela é livre, ela pode ir lá e comprar. Agora, a Conitec ela vai avaliar aquela tecnologia, vários aspectos dela de evidência de eficácia, de segurança, e também os aspectos econômicos, os aspectos de logística, né? Porque, como o doutor falou no começo, a gente está falando de SUS. E o SUS ele é um sistema público que atende toda a população brasileira e que precisa ser pensado no coletivo, né? Então, é um pensamento diferente. A gente aqui está falando de saúde coletiva. Então, o doutor colocou um questionamento de mas por que a gente não, por que a compra tem que ser centralizada? Então, aí a gente está questionando todo um sistema que foi posto, né, lá em 1988, que esse ano completa 30 anos. Então, aí a gente está questionando todo esse sistema. E eu acho que não cabe aqui, nesse momento, nessa mesa, a gente questionar toda a organização do sistema. Mas, sim, a gente reconhece, né, quem trabalha com saúde pública, quem trabalha lá no Ministério da Saúde, a gente reconhece que a gente tem uma saúde pública muito heterogênea. Então, esse estudo traz questões que são realmente complexas, né? Eu te falo como Conitec, a nossa preocupação. Então, como a Conitec também ela é responsável pela elaboração, atualização desses protocolos e dessas diretrizes, o nosso papel ali, o que a gente tenta fazer para melhorar isso, é elaborar esses documentos da melhor maneira possível. Então, a gente segue metodologias que são aceitas internacionalmente, que vários outros países seguem essas metodologias também. Então, a gente segue ferramentas de revisão sistemáticas dessas evidências para poder elaborar esses documentos. A gente utiliza ferramentas para avaliar esses estudos que estão sendo colocados nesse documento, que é um compilado de levantamento de evidência. A gente tem buscado também estar junto dos especialistas, né? Trazer os especialistas também. Então, não são técnicos farmacêuticos e técnicos que estão na frente do computador que estão elaborando essas diretrizes. A gente faz essas diretrizes junto dos especialistas, né? Eles são convidados para participar dessa elaboração. A gente tem feito enquetes antes do início desses protocolos. No início desse documento, a gente coloca ele online para que toda a sociedade possa contribuir. Então, se a gente tem um médico da Sociedade Brasileira de Oncologia, um médico lá no seu consultório que está tendo experiência positiva com um medicamento novo, que não está naquele escopo daquele documento que o Ministério da Saúde está sugerindo, esse médico, esse paciente que está tendo uma experiência boa com uma tecnologia nova, ele pode ir lá e falar, e sugerir, gente, vocês estão deixando de fora esse tratamento. Depois que esse documento ele é elaborado junto com os especialistas, né? Não é um documento elaborado na frente do computador, numa sala do Ministério da Saúde. São feitas várias reuniões, vários grupos, existe um grupo de trabalho para cada um dos temas que são avaliados, porque o protocolo ele é elaborado por doença, né? Então, a Conitec tem parceiros, tem universidades, tem institutos de saúde, o INCA, o INTO, o INC, né, cardiologia, tem vários institutos que apoiam nessa elaboração. Então, após toda essa elaboração, esses protocolos ainda são disponibilizados para consulta pública e, novamente, toda a sociedade pode contribuir, sugerir, criticar a qualidade ou o conteúdo desses protocolos. Então, a gente tenta fazer esse documento da melhor maneira possível, com a melhor qualidade possível, de maneira sistemática, e a gente tem buscado isso. O Tiago me conhece, sabe que eu trabalho muito pela participação social, né, para que a sociedade civil também participe, né, para que a gente não tenha somente tomadas de decisão de cima para baixo. Então, é uma preocupação que se tem, né, eu acho que com essa elaboração desse documento. Só que, por outro lado, como vocês falaram, muitas vezes esse documento não é considerado, não é utilizado. Então,
uma preocupação também é a disseminação dessas diretrizes, desses protocolos. Então, é algo que precisa ser melhor trabalhado, eu acho. É isso, essa disseminação. Mas a quem caberia a supervisão de que o mínimo a ser oferecido para o paciente seja aquilo que consta na DDT? Eu estou perguntando porque eu não tenho a menor ideia. A quem caberia essa supervisão? Pois é, as DDTs são diretrizes diagnósticas e terapêuticas, elas são diretrizes, né? Elas não são mandatórias. Então, justamente, a gente tem aí um certo paradoxo, né? Porque quando você tem uma lista no SUS, está disponibilizada, então você só pode disponibilizar esses medicamentos. Aí o profissional, muitas vezes, médico, reclama porque mas está no SUS, só tem isso na lista. E aí, quando a gente tem uma diretriz que deixa o profissional, o hospital, mais aberto e mais livre para escolher, então o profissional também reclama, né? As pessoas também reclamam porque tem essa liberdade de escolher. Então, não cabe a Conitec mudar. É isso que eu estava falando. Né? Não tem... A gente não tem poder sobre essa organização do sistema. Né? Então, a gente tem essa organização, a parte da oncologia é a SAIS, quem pode falar melhor é o colega, é a SAIS que cuida disso. A Conitec cuida da avaliação do que vai ser disponibilizado, né, de incorporar novas tecnologias de evidência com eficácia superior ao que já tem no SUS e oferecer à sociedade, ao prescritor, aos hospitais, um documento de qualidade e de excelência. É o que cabe à Conitec. Eduardo, você quer comentar? Boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito pelo convite de estar aqui, participando da mesa, contribuindo. A gente do Ministério da SAS tem anualmente participado desse espaço. Infelizmente, esse ano, eu faço parte da Coordenação Geral de Atenção Especializada, que é onde a gente cedia, né, boa parte da política do câncer dentro do Ministério da Saúde. Infelizmente, esse ano, pessoas que sempre estiveram presentes aqui na Oncoguia, né, ilustres oncologistas aí na área, renomados em todo o país, que fazem parte do Ministério, que são a doutora Maria Inês Gadelha e o doutor Sandro Martins, que é o nosso coordenador, não puderam estar presentes, né? A nossa equipe da oncologia, a equipe técnica que lida mais no dia a dia com as demandas da oncologia, também não pôde estar, a nossa equipe está muito pequena. E eu que não lido diretamente com oncologia, mas dada a importância do debate aqui, em que historicamente a gente tem se feito presente, estou assumindo aqui, não sei se vou conseguir satisfazer a todas as expectativas de vocês, mas a gente tenta responder ao máximo dos questionamentos, das dúvidas e leva para o Ministério todas as consequências desse debate aqui, que eu acho que é ímpar para esse momento, né? Em primeiro lugar, antes de tentar responder, Rafael, eu queria fazer uma leiturinha breve aqui de 2 a 3 minutos, meio que para situar e esclarecer alguns conceitos, né, na área da assistência oncológica no SUS. Né? Então, considerando que a assistência oncológica no SUS não se constitui em assistência farmacêutica, aqui, no geral e equivocadamente, se costuma resumir o tratamento do câncer, ela não se inclui no bloco da assistência farmacêutica. E por esse bloco eu quero dizer os blocos de financiamento do SUS, né? Mas sim no bloco de assistência à saúde de média e alta complexidade, que é conhecido vulgarmente como o teto MAC dos gestores. E é ressarcida por meio de procedimentos específicos, né? Procedimentos cirúrgicos, procedimentos radioterápicos, quimioterápicos e iodoterápicos. Ou seja, para o tratamento do câncer, é necessária assistência oncológica, não simplesmente assistência farmacêutica. Assistência essa que se inclui em diferentes pactuações e rubricas orçamentárias. O fornecimento de medicamentos ocorre por meio da sua inclusão nos procedimentos quimioterápicos registrados no subsistema APAC. A APAC, para quem não conhece, né, é a autorização de procedimento ambulatorial de alta complexidade, devendo ser fornecidas pelos hospitais credenciados no SUS e habilitados em oncologia, sendo ressarcidos pelo Ministério da Saúde, conforme o código do procedimento registrado na APAC. Todos esses códigos estão ali na tabela SUS, né? Subgrupo 0304, se eu não me engano. Os procedimentos quimioterápicos da tabela do SUS não fazem referência a qualquer medicamento, né? E são aplicáveis a situações tumorais e finalidades específicas para as quais as terapias antineoplásicas medicamentosas são indicadas. Então, para quem não conhece, não acompanhou essa parte da tabela do SUS, realmente a gente não tem ali mencionando, citando, esgotando todos os tratamentos farmacológicos, né, que já passaram pelo crivo da Conitec, né, enfim.
A gente tem ali uma gama, né, um arsenal que menciona a finalidade, né, quimioterapia neoadjuvante e adjuvante para aquele tipo de carcinoma. Enfim, é assim que funciona a tabela do SUS hoje, por esses procedimentos informados via PAC. Há algumas exceções a essa regra de fornecimento de medicamentos, em que, para algumas situações específicas, o Ministério da Saúde programa a compra centralizada e distribuição, conforme Rafael já colocou aqui, né, mas são situações bem específicas, né, de contar nos dedos aquelas em que a aquisição é centralizada, né. Boa parte, a maior parte, eu diria, segue esse procedimento da PAC. Os estabelecimentos de saúde habilitados, como UNACOM e CACOM, devem oferecer assistência geral e especializada e integral ao paciente com câncer, atuando no diagnóstico e tratamento do paciente. Mais algumas coisinhas aqui para esclarecer, né? O Manual de Bases Técnicas de Oncologia, no CIA-SUS, estabelece todas as portarias publicadas de atualização e inclusão de procedimentos de oncologia na tabela do SUS. E, para finalizar, assim, o Ministério da Saúde e as secretarias municipais e estaduais, via de regra, não fornecem diretamente os medicamentos contra o câncer, como é o caso dos medicamentos que estão na assistência especializada, né, o componente especializado da assistência farmacêutica. O fornecimento de medicamentos ocorre por meio da sua inclusão nos procedimentos quimioterápicos registrados no subsistema APAC. Os medicamentos devem ser fornecidos pelos estabelecimentos habilitados e são posteriormente ressarcidos conforme o código do procedimento informado na PAC. Então, cada um daqueles códigos ele é valorado e o serviço, na medida em que vai informando a sua produção, né, ele recebe o repasse do seu respectivo gestor naquele mês. Cabe exclusivamente ao corpo clínico do estabelecimento de saúde credenciado e habilitado a prerrogativa e a responsabilidade pela prescrição, conforme as condutas adotadas no hospital, e a respectiva Secretaria de Saúde gestora que repassa o recurso recebido do Ministério da Saúde para o hospital, conforme o código do procedimento informado. Então, tentando responder um pouquinho ao que o Rafael colocou aqui, eu imagino que a gente vive hoje as consequências de um modelo adotado lá atrás, né? Dadas as peculiaridades do tratamento clínico do câncer, né, muito diferente, onde você tem, para o contrário dos outros agravos, das outras especialidades, em que você tem um arsenal muito mais reduzido, né, e uma linha de tratamento muito mais clara, muito mais linear, a gente está falando de condições aqui em que geralmente você tem um arsenal, né, terapêutico muito extenso e a discricionariedade médica entra muito nesse sentido também. Então, lá atrás, né, o Ministério da Saúde, né, em pactuação com todos os outros gestores da saúde, optou por trabalhar dessa forma, né, os protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, eles respondem a uma parte, mas, no caso específico da oncologia, a gente tem as DDT, né, as diretrizes diagnósticas e terapêuticas, preconizando e recomendando, né, de acordo com uma avaliação feita por tanto participantes da SAS, quanto da própria Conitec, e a Aline esclareceu muito bem, que são convidados e fazem parte desses momentos, né, especialistas das sociedades especializadas, né, referências no tratamento da oncologia em todo o país, e são consultados também documentos de referência mundiais aí na área, né. Então, foi um modelo adotado naquele momento, e, dadas essas peculiaridades do tratamento oncológico, a gente trabalha na oncologia, no tratamento medicamentoso da oncologia nesse formato, né? Você não tem esses medicamentos sendo financiados pelo bloco da assistência farmacêutica, eles são financiados via APAC, e temos as DDT e os PCDT recomendando e dando essas orientações sobre o que seria um tratamento adequado, segundo toda uma revisão de literatura e tudo mais. Mas a gente tem, obviamente, e eu queria citar aqui, que acontece isso. O modelo brasileiro é muito semelhante a outros modelos de sistemas de saúde públicos universais, né? E eu acho que essa heterogeneidade ela é mais clara no Brasil, porque a gente está falando de um país com uma população muito maior. Mas vejamos, esse problema também acontece no Canadá, por exemplo, né, que tem um sistema de saúde, né, público universal, mas, por se tratar de um país com uma população bem menor e um número de censos bem menor do que o Brasil, essa heterogeneidade ela não é tão clara como ficou claro aqui no estudo apresentado, né? Mas é um problema que todos os países que adotaram um modelo semelhante enfrentam, né? A existência dessa heterogeneidade de tratamentos preconizados e ofertados na rede de atenção à saúde dos seus países, né?
Acho que é uma consequência do modelo adotado, e eu acho que é sempre bom estar questionando, né? O que isso gera de impacto para a população. Porque quando eu vou a determinado serviço no mesmo município, eu tenho acesso, e no outro estabelecimento eu não tenho. Eu acho que são questões que a gente realmente tem que estar colocando, e são consequências de um modelo que foi optado lá atrás. Cíntia, você é diretora executiva da SBOC já desde a gestão passada, ou seja, nós estamos falando agora de 3 anos praticamente. E acabou de sair a DDT para câncer de mama. Nesses 3 anos, você lembra da SBOC ter sido contatada para que médicos, representantes da SBOC, ajudassem a elaborar essa DDT de mama? Não. Quer dizer, não é que eu não lembre, não foi, né? Não fomos. Olha, agradeço o pessoal do Ministério da Saúde, do Conitec, Ministério da Saúde que veio aqui hoje, mas, olha, não sei nem por onde começar. Vamos lá. Queria ter uma pergunta para a Aline. Aline, você começou colocando para a gente a diferença entre o que seria a diferença da Anvisa, da atuação da Anvisa com da Conitec. Né? E você mencionou que a Anvisa faz uma avaliação, né, você não entrou em detalhe, e que a Conitec faria uma avaliação toda de eficácia, segurança, impacto orçamentário. Isso me dá um pouco me causa um pouco de estranheza, porque, na verdade, então a Anvisa não está levando em consideração esse tipo de coisa? Deveria, né? Porque, na verdade, ela está liberando e ela também pede, né, toda uma parte de documentação que justamente atesta segurança, eficácia, etc. Então, até aí, Conitec e Anvisa, em tese, estão fazendo uma coisa muito parecida. E quando você fala que a Conitec está avaliando também o impacto, muitas vezes, quando você pergunta à Conitec se o problema é o impacto orçamentário, a Conitec diz que ela não avalia isso. Quer dizer, que aquilo ali é um parâmetro que ela utiliza, mas que isso não é levado em consideração para a incorporação ou não. Né? Isso já ouvimos de várias pessoas da Conitec, colegas seus que já tiveram outros. Né? Então, para mim, continua nebuloso. Né? Hoje, mais cedo, a gente conversou um pouco sobre isso aqui, na outra mesa, falando exatamente da necessidade de 3 agências diferentes dizerem que, tecnicamente, está ok você usar um medicamento. Né? Por outro lado, você tem coisas que a Anvisa não regulamenta, como, por exemplo, suplementos nutricionais, etc., que talvez devessem ser regulamentados também. Mas, enfim, isso é outra coisa. Tá? Então, para mim, continua nebuloso ainda da tua fala a diferença entre uma coisa e outra. E a outra coisa é que, de fato, né, eu acho que aqui é um fórum, sim, para a gente discutir, né, se o problema de compra centralizada, de que você falou aqui não é o fórum para a gente discutir o sistema, eu acho que é um pouco também. A gente tem que falar se o sistema está funcionando ou não. Né? Foi adotado há muito tempo atrás, ótimo, mas e aí? É esse sistema que a gente quer? Porque a gente sabe, por exemplo, que nós passamos muito tempo, né, comprando trastuzumab no INCA, no ICESP, em outros lugares. A compra era feita com recurso próprio, né, repassado do governo, mas, claro, não era PAC, porque não estava na Conitec, mas cada um tem a sua fundação, arrecada dinheiro, e a gente sabia muito bem que, se a gente juntasse esse dinheiro que estava sendo usado pelas várias instituições públicas que ofereciam trastuzumab, a despeito dele não estar no rol da Conitec, né, se a gente juntasse esse dinheiro, a gente provavelmente, negociando centralmente, comprava trastuzumab no Brasil inteiro. Né? Então, já começa a ter uma coisa muito errada aí, nessa maneira que a coisa está sendo organizada. É óbvio, todo mundo aqui sabe, o Rafael mostrou aqui, é muito patente que estar no rol da Conitec não quer dizer acesso. Continuamos sem acesso. Então, é muito bonito constar no rol da Conitec um determinado medicamento, quando, na verdade, o paciente não vai ter acesso a isso. E mais, né, infelizmente, muitas vezes, a gente conversando com pessoas que, né, você colocou, eventualmente aparecem e que são renomados, não sabem exatamente nem como é que você faz para fazer um diagnóstico de câncer de pulmão. E, né, batem na tecla que, inclusive, um teste de mutação para EGFR, para poder usar o erlotinib, por exemplo, que é um teste de mutação específica, que não é feito em qualquer centro, cabe dentro da PAC. Nem o medicamento cabe na PAC, que dirá o diagnóstico, que vai ter que ser mandado, provavelmente, para outro lugar. Então, isso aí é uma... existe um hiato muito grande do que está no papel, do que está aqui,
né, do que acontece no dia a dia. E não dá mais para a gente fechar o olho, sentar aqui e dizer, olha, mas é assim que está escrito, é assim que está no papel, é assim que funciona. Né? Porque, na verdade, isso aí não está funcionando. Né? Não está funcionando, não funciona, isso é patente. Então, a gente, nesses 3 anos, né, nessas últimas 2 gestões, nós fizemos 3 pedidos para a Conitec. Fizemos o trastuzumab com o pertuzumab e fizemos outros 2 que estão tramitando ainda, para as outras neoplasias, melanoma e para câncer renal. Até hoje, né, e é uma coisa que a gente vem pleiteando há muito tempo, é a mesma coisa que a gente já falou aqui de manhã para a ANS, é a falta de critério. A gente não consegue entender o critério. Então, o discurso é sempre esse, a gente tem critérios, a gente tem parâmetros, a gente chama especialistas, mas a gente não sabe quais são os critérios, a gente não sabe quais são os parâmetros, a gente também não sabe quem são os especialistas, porque não sabemos de ninguém que está sendo chamado para discutir isso. Tá? Então, assim, para nossa surpresa, né, entrou o trastuzumab e, depois de um certo tempo, a gente recebe a notícia que o Perjeta entrou também. Ótimo, eu adorei isso. Agora, continuamos sem saber por quê. Continuamos sem saber onde foi, por exemplo, que a gente acertou no nosso pedido, ou o que levou a uma mudança tardia de decisão, porque primeiro foi decidido dar parcialmente só o trastuzumab, depois resolveram dar o Perjeta também. Então, assim, a gente continua sem entender como a máquina de aprovação do governo funciona. Né? Então, e aí, daí para frente, não dá para discutir mais nada, porque se é um processo que é nebuloso, se é um processo que você não tem uma parametrização onde você possa, inclusive, balizar os seus próximos pedidos, para dizer, olha, isso aqui não vale nem a pena pedir, porque isso aqui não vai entrar, porque não cumpre certos critérios, ou, então, já que o critério é esse, X, Y e Z deveriam ser automaticamente incorporados pela Conitec, porque está todo mundo aqui dentro do parâmetro. Né? Então, é isso, a gente não foi chamado e continuamos sem entender como é que o processo se dá. Não estou dizendo logisticamente, tá? É claro que a gente sabe como é que faz o dossiê, onde é que a gente submete, etc. Mas estou dizendo lá dentro, uma vez lá dentro, continuamos sem saber o que está acontecendo. Luiz, você quer comentar a visão do Ministério Público em relação a essa disparidade que existe em relação a essa questão? Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer o convite. Cumprimentar todo o pessoal do Oncoguia, que é sempre tão solícito com a gente. Cumprimentar os colegas da bancada. Sim, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, especialmente, vem investigando bastante a questão dessa disparidade de medicamentos, não só dentro da oncologia, mas também dentro da oncologia. Nós ajuizamos ano passado uma ação civil pública muito importante para ampliar o debate e o acesso à Conitec, para tentar traduzir critérios mais claros para a sociedade médica, para a sociedade em geral, e também para fazer com que o Ministério da Saúde tenha de avaliar as demandas reiteradas da sociedade, seja demandas administrativas ou judiciais, do ponto de vista da necessidade de incorporação. E, nesse contexto dessa ação, agora a gente vem para 2018 para encarar o problema da oncologia. A gente acha que como está, não dá mais para ficar, a gente fica muito no discurso e realmente a gente vê uma disparidade, vê falhas no sistema de fornecimento muito grandes que têm que ser encaradas. Pensando aqui na mesa, foi colocado aqui que medidas, que soluções, que sugestões poderão ser dadas para tentar reduzir essa desigualdade que o estudo da Oncoguia mostrou tão bem a existência. Né? E eu fui buscar nas causas, qual a causa desse problema? Né? E encontrei 2 muito claras para o nosso ponto de vista. A primeira é o modelo de remuneração. Um modelo de remuneração amplo, em que a PAC reembolsa um procedimento quimioterápico, que o CACOM vai dizer qual é, só que permite, por não ter uma precisão sobre o que está sendo custeado, permite que o CACOM faça uma espécie de gerenciamento financeiro, dando um medicamento, às vezes, aquém do que ele deveria dar. Porque a gente não sabe o que os CACOMs têm que dar. A gente não sabe o que aquele dinheiro pode pagar. Então, é um sistema que não permite
que a gente possa cobrar alguma coisa, porque a gente não sabe o que ele é capaz de financiar. O Ministério da Saúde sempre fala que o modelo não é o do bloco da assistência farmacêutica. Bom, para mim é assistência farmacêutica oncológica, podemos chamar assim, mas é assistência farmacêutica. O modelo do CEAF, do componente especializado, é exitoso. Ele remunera o medicamento segundo o quanto custa o medicamento. E eu até hoje, apesar de já ter ouvido no Ministério da Saúde muitas vezes, não ouvi ainda uma explicação consistente por que os medicamentos oncológicos não poderiam ser remunerados da mesma forma. Eu não estou dizendo que o Ministério da Saúde tem que fazer dessa forma, estou dizendo que é um modelo em que nós conseguimos verificar que quais medicamentos podem ou não ser custeados. Né? Até que a Comissão Intergestores Tripartite defina claramente de quem é a responsabilidade pelo financiamento da assistência farmacêutica oncológica, como está previsto na lei e a comissão ainda não definiu, nós entendemos que a norma operacional da assistência à saúde ainda é válida. E ela define que o Ministério da Saúde é o responsável pelo financiamento dos medicamentos da assistência oncológica. Então, nós partimos aí dessa primeira causa. Nós não temos um modelo que nós podemos saber o que nós podemos exigir para chegar nos hospitais e dizer, você tem que dar isso, você tem que dar isso, você tem que dar isso. Não temos. A segunda causa desse problema, que me parece mais clara e mais grave. Desde 2011, nós temos uma lei que diz o seguinte, com todas as letras. O órgão responsável por dizer o que vai ser fornecido no SUS é o Ministério da Saúde. E aí nós temos a portaria de 2014 que diz, não, nós financiamos, mas quem decide o que vai ser fornecido é o próprio CACOM, é o hospital. O hospital tem a liberdade. Eu estou naquele segundo grupo que acha que o Ministério da Saúde tem que decidir, de alguma forma, porque a lei, eu como jurista, eu tenho que ler a lei, e a lei diz, olha, para fazer um sistema de acesso universal e igualitário, você precisa de alguém que diga o que vai ser dado. Senão cada um vai dar o que quiser. E essa lei diz que quem decide é o Ministério da Saúde a partir de recomendação da Conitec. Não sei se a gente vai poder exigir que o Ministério da Saúde faça um modelo centralizado de decisão, mas, no mínimo, revisar e supervisionar as decisões dos CACONs e homologar essas decisões e talvez instituir algum mecanismo de equalização, de harmonização dessas prestações é fundamental. Nós não vemos como não exigir isso da União. Ela não pode se desincumbir, porque é como se eu tivesse um filho e dissesse assim, meu filho, agora eu vou te dar uma mesada, você pode comprar o que você quiser. O que você quiser. Certo? Está aqui, R$5 por semana. Não estou dizendo que, não quero entrar na discussão da APAC, tem um valor muito baixo. Mas quem decide, não é, Pascoal? Quem decide é o Ministério da Saúde, porque ele define o valor da PAC. Só que ele está transferindo o ônus ético dessa decisão para o CACOM. Ele não pode fazer essa transferência tão generalizada. Ele precisa assumir, pelo menos, o papel principal, um papel, né, de protagonista nessa decisão, como a lei exige. Então, a gente vê esses aspectos e não vê como não ampliar o papel do Ministério da Saúde nessas decisões e, talvez, num sistema mais brando, uma monitorização, como ele já tem acesso aos protocolos, deveria ter, os CACONs deveriam ter seus protocolos e suas listas de medicamentos, e ele deveria ter acesso a isso, de alguma forma fazer uma equalização e, por ser responsável financeiro, aportar o recurso necessário quando se verificar que o CACON já esgotou a sua fonte financeira e não tem como dar o gefitinib, erlotinib, porque a PAC está muito longe disso. Mas tem outras fontes de custeio. Tem outras fontes, então vamos fazer um sistema que a gente consiga ver se o CACON está recebendo ou não o recurso necessário para dar o gefitinib, erlotinib. A gente não tem esse sistema. Vou abrir. Rodrigo, você quer comentar sem tirar a graça da tua próxima apresentação? Eu vou falar rapidamente, eu acho que mais para complicar aqui, né? A todos. Eu vejo que assim está tendo uma discussão, eu vejo que está em dois níveis. Está falando de estabelecimento que oferta e a União, no caso, Ministério da Saúde, Conitec, SAS, que
é um ente público responsável pela política, mas não é o único. Porque a União, salvo raríssimas exceções, não tem um contrato ou uma espécie de vínculo com o estabelecimento que oferta o tratamento ali. Tem os hospitais universitários federais, alguns têm tratamento oncológico, tem os hospitais do Rio de Janeiro, tem o INCA. Fora isso, todos os hospitais se vinculam às secretarias estaduais ou municipais. Então não dá para tirar esse ator da jogada também, sabe? Mesmo que o Ministério da Saúde imponha regras, igual foi dito ontem, né? Up-down ali, de cima para baixo, fala, olha, essa é a diretriz ou muda, né? Não é mais diretriz, agora é uma regra, tem que ser seguida. O vínculo formal mesmo do hospital ali é com a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, e o recurso vai vir da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, a maior parte do recurso. Essa lógica da APAC toda, que cada vez menos, isso a gente tem verificado nos trabalhos da CGU, cada vez menos as APACs têm sido o principal fator de remuneração dos hospitais. Tem uma lógica de contratualização que tem metas fixas, físicas, metas variáveis, metas de atendimento. Tem uma parte que é totalmente fixa do recurso. Então, assim, se for pegar realmente esse vínculo contratual entre os estados e municípios e o estabelecimento, a PAC é importante, mas não é o único fator que vai estar definido ali. Então, tem que trazer também essa discussão de como os estados e municípios são responsáveis por essa parte digamos, da variação do atendimento ofertado ali. O que a gente tem visto na CGU é que, muitas vezes, os estados e municípios não fazem essa gestão local do SUS ali como deveria fazer. Uma coisa que eu até digo, assim, meio que em off, né, as entidades filantrópicas, por exemplo, elas muitas vezes são mais antigas que o próprio SUS, eles estão atuando ali há mais de 100 anos, e o poder que elas têm, não estou dizendo assim que isso é ruim de forma alguma, mas aquela assistência à saúde ali em determinadas regiões são totalmente ofertadas por estabelecimentos filantrópicos muito antigos, muito robustos, e muitas vezes esse vínculo com o SUS ali acaba se prejudicando por N fatores. E, enfim, aí acaba tendo tudo isso que a gente está dizendo. A gente solicita questões, igual foi feito no estudo, para as secretarias estaduais e municipais, e eles não sabem, eles encaminham para o hospital, e o hospital que responde realmente. E aí tem essa outra questão que também foi colocada pela Cíntia, que assim, a gente já discutiu ontem, né, não tem como você colocar uma lei e achar que da noite para o dia que dali vai ser seguida, aplicada. Assim, o que a gente tem visto na CGU, nas nossas fiscalizações, é que mesmo que se siga, entre aspas, um protocolo, muitas vezes falta medicamento, ele não é ofertado, mesmo estando seguindo aqueles protocolos. Então, eu vejo que tem que ter, sim, uma análise, como a Conitec diz, uma análise do impacto regulatório ali, né? A Conitec, nesse caso, assume um papel regulatório e fazer leis, naquele jargão popular, que não pega, também não adianta, né? Tudo tem que ser discutido, o financiamento tem que ser discutido, enfim, a responsabilização tem que ser discutida também. E os estados e municípios também têm que... É um ator importante. A sensação que me dá é que fazer DDTs que não são impositivas, o que pode ser bom, e que não são nem respeitadas pela comunidade médica, é perder tempo. Essa é a sensação que me dá. Mas um modelo que talvez seja algo próximo do que a Conitec imagina do sistema de oncologia, seria algo como o sistema escolar público norte-americano, onde tem prefeituras, ou tem áreas, tem bairros que têm escolas melhor financiadas e outras pior financiadas, e as pessoas procuram morar nos bairros onde as crianças terão uma educação um pouco melhor, porque elas são melhor financiadas. Obviamente são bairros onde as casas são mais caras. Só que a mobilidade do paciente dentro do SUS nem permitiria isso. O paciente do SUS ele pode mudar para qualquer lugar. Então, é mandatório, sim, que exista um piso de qualidade. Não é concebível que a gente diga, existe uma DDT, mas cada um faz o que quer. Não é concebível, a não ser que a gente proíba a mobilidade, e aí cada um vai morar no bairro onde a oncologia é mais bem tratada, educação é mais bem servida, não sei. Conceitualmente, na SAS, na Conitec,
vocês realmente acreditam que não é necessário supervisionar e estabelecer um padrão mínimo de tratamento? Isso significaria que a APAC cubra este padrão mínimo de tratamento e que seja feita uma supervisão da implementação desse padrão mínimo de tratamento? Vocês consideram que isto não é necessário? Porque em AIDS isso existe. Eu vou de novo complementar, me permite, Aline. Essa questão da APAC, não sei se todo mundo consegue visualizar o que é isso, mas quando fala em APAC, o hospital recebe um valor e dentro desse valor ele tem que oferecer o tratamento para o paciente. Não é só para pagar o medicamento, né? É para pagar o profissional da limpeza, que ele vai limpar a sala, é para pagar o soro que vai ser aplicado no paciente, a agulha, etc, etc. E o Rodrigo chamou bem a atenção que talvez essa não seja a única fonte de financiamento que os hospitais recebem. Esse é um ponto. Agora, que eu acho que o ponto que o Rafael coloca o dedo na ferida, a gente tem um órgão chamado Conitec, que foi criado em 2011, e a expectativa em cima da Conitec é extremamente grande, porque ela tem aí a função de fazer uma avaliação de custo-efetividade, se aquilo é racional para o sistema, né? Um sistema que, se não tiver esse pensamento, ele vai quebrar. Porém, acontece que muitas das decisões que a gente tem visto, muitas das decisões que são tomadas pelo Ministério da Saúde, com base na avaliação da Conitec, elas são inúteis para a oncologia. O caso do erlotinib e geftinib, por exemplo. Se você dá liberdade para o hospital, 200, 300, quantos CACONs a gente tem hoje? 300 CACONs, mais ou menos, aproximadamente? 300 CACONs na CONS? Se a gente dá liberdade para 300 instituições diferentes definirem seus próprios protocolos, certamente você vai ter essa desigualdade. Certamente você vai ter a desigualdade. Tem uma situação em que a gente vê que isso acontece numa escala muito menor. Quando a Conitec incorpora e o Ministério faz a compra centralizada. E eu não estou dizendo que a compra centralizada é o melhor modelo, mas estou dizendo que quando a compra é centralizada, pode ter toda uma dificuldade de logística, distribuir o tratamento, mas normalmente chega até o paciente. Chega, simplesmente chega. Quando a compra não é centralizada, fica a critério de cada instituição decidir se dá ou não. E esse modelo piora ainda mais, se a gente pegar o gancho do que o Rodrigo disse, que os hospitais são contratualizados ou com o Estado ou com o município, porque alguns estados oferecem ainda uma lista suplementar. São Paulo, por exemplo, tem a tal da APAC Paulista. Né? É um nome que muita gente fala, não, isso aí não existe. Existe. Né? Pode não ter sido batizado no cartório, mas existe. O que é isso? O Estado de São Paulo oferece ainda uma lista de, não sei, 6, 7 medicamentos a mais, que o próprio Estado compra e entrega para o hospital. E tem um problema ainda maior, né, Pascoal? Acho que você pode até me ajudar. Alguns hospitais são contratualizados com o município de São Paulo. E os hospitais que são contratualizados com o município não entram, muitas vezes, nessa lista. Né? Não é verdade? Então, assim, você dentro da mesma cidade, você pode ser contratualizado com o Estado. Se você é contratualizado com o Estado, você tem acesso a 6 medicações diferentes para oferecer como um cardápio adicional para os seus pacientes. E se você é contratualizado com o município de São Paulo, com a Secretaria de Saúde do município de São Paulo, você não tem acesso a esses 6 medicamentos. Então, assim, essas pactuações, elas ainda ampliam a desigualdade, assim, elas contribuem para ampliar a desigualdade. É extremamente complexo, não é simples de se resolver, mas, assim, talvez esse modelo da compra centralizada ou de um preço centralizado, talvez, assim, é um indicador de algo que dá mais certo do que quando não é, com todas as suas dificuldades logísticas, etc, etc. Talvez é uma mesa, né? O nosso objetivo com essa mesa... A compra centralizada não quer dizer que o medicamento fisicamente vai estar centralizado, tá? Então, quer dizer... Vai estar sendo o quê? Não vai... Medicamento, fisicamente, ele não necessariamente vai estar centralizado. É a compra que é centralizada. Sim. Então, essa coisa da dificuldade logística, às vezes, beira um pouco o exagero. Assim, né? Algumas pessoas argumentam isso, mas a verdade é que, fisicamente, o medicamento ele vai ter problema nenhum para ser distribuído, mesmo que a compra seja centralizada. Talvez eu tenha me expressado mal. É isso mesmo. Mas espera aí, Cíntia, vamos voltar a isso. Aí existe uma questão. Os laboratórios... Bom, deixa. Depois eu pergunto isso. Deixa eu só passar para... Eu posso só fazer uma observação, agora, claro, olhando do lado do prestador, né? O que eu vejo é o seguinte, talvez a discussão, ela não está indo para o local correto.
Essa que eu vejo. O ano passado a gente conversou muito sobre isso, esse ano nós estamos discutindo muito sobre isso nesse fórum. O que eu vejo, talvez, o Fórum Conitec talvez não seja o melhor fórum para discutir isso. E vou dar um exemplo. Não estou aqui querendo fazer a defesa do poder público. Eu estou no Consinca há 6 anos. Tá? Em 2012, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica fez um pedido ao Consinca, foi atendido, foi feito um grupo de trabalho e foi feita uma revisão da tabela de cirurgia. O ano passado, a própria sociedade, apoiada pela BIFIC, também fez novamente, estamos fazendo uma revisão na tabela de cirurgia. A radioterapia, o Arthur está aí, depois ele vai poder confirmar, em 2015, o Eduardo Veltman, que era o presidente, fez uma solicitação no Consinca, o processo andou, a discussão andou, a BIFIC apoiou e praticamente foi feito um grupo de trabalho e a tabela vai ser revisada e está aí. O que eu vejo, agora eu vou puxar um pouco a orelha da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. A Oncologia Clínica, em 6 anos que eu estou lá, eu não vi uma movimentação dela em tentar mudar o modelo da PAC. Talvez seja isso que a gente precisa, por isso que eu falo, talvez, de fugir um pouco de modelo Conitec e irmos, talvez, para um órgão competente, e aí eu coloco a BIFIC à disposição da sociedade para a gente pressionar o governo nesse sentido. Eu acho que nós precisamos começar a tentar mudar o modelo da PAC, que já disse que é um modelo perverso, né, é um modelo perverso, né, para tentarmos começar a trazer drogas novas, a introduzir drogas novas, aí com o apoio da Conitec, né, talvez seja isso. Perfeito. Né? Eu acho o seguinte, eu acho que sociedades e entidades, infelizmente, estão trabalhando de forma isolada. E, dessa forma, nunca nós vamos conseguir alguma coisa em termos de política pública de oncologia. Perfeito, isso vai muito em linha... Posso fazer uma colocação? Eu gostaria de fazer uma colocação também. Eu acho que o momento é oportuno, porque a Conitec foi falada em várias falas aqui, então a gente é muito provocado. E eu concordo com o colega. Quando eu falei que esse não é o fórum para a gente discutir sobre toda uma estrutura e organização posta há 30 anos, é porque eu acho que sim, a gente tem que questionar, a gente tem que criticar, tem que sugerir maneiras de melhorar e participar desse processo. Mas, se a gente for discutir toda a reestruturação de APAC, de compra centralizada, a gente precisa estar num fórum onde estejam presentes CONAS, CONASENS, Conselho de Saúde, que foram convidados Secretaria de Estado. Nunca participam do nosso fórum, infelizmente. Infelizmente, essa é uma crítica. Se você está com eles, pode até passar um pouco esse recado, assim, da importância Diz que a gente deles. sentiu falta deles aqui. Não, mas é curioso, porque eu já ouvi os conselhos nos nossos inquéritos e eles dizem só o seguinte, nós temos que discutir. Mas é que nem assim, se fosse fácil, se fosse só pedir uma modificação da PAC, era mais fácil para a gente. O pior é que quando a gente chega em fóruns para a gente discutir mérito de pedidos nossos, a recusa não é pelo valor da PAC, a recusa é pelo mérito científico. Então, não tem como eu reclamar que o problema é o valor da PAC se a Conitec diz para mim que o problema não é o valor da PAC. Está tudo bem com o valor da PAC, o problema é o mérito científico do pedido que eu estou dando, que eu estou fazendo. Então, aí você não tem como discutir nesse sentido. Bom, uma das perguntas é justamente quem é o órgão que tem o poder de aumentar a APAC? Por que eles ficam anos com o mesmo valor? Quem quer responder? Essa é com a SAIS. Acho que eu posso também. Inclusive, contribuindo um pouquinho do que Pascoal e Aline trouxeram, né? Eu acho que a discussão estava tomando um rumo de Conitec que não é a solução para esse problema que a gente está colocando, né? E vem, inclusive, isso que o Rafael trouxe também, né? Essa heterogeneidade da assistência ofertada, ela gera impactos sociais dos mais, né, variados. Essa questão da mobilidade das pessoas, ela é muito visível, né? A gente conhece pessoas que estão passando pelo tratamento e, muitas vezes, se elas têm alguma condição, elas se movem, elas se locomovem, elas vão para outros estados, onde lhes foi recomendado que naquela localidade, naquele hospital, a assistência ofertada é mais completa, né? Então, isso é muito claro para todo mundo. Agora, o que a gente tem que discutir aqui, que vai muito também do que o Dr. Luiz Otávio trouxe, e o Rodrigo também, é a questão de, uma parte do que está por trás, eu colocaria um tripé aqui, pensando nessa discussão que a gente está tendo agora.
que seria o arsenal diferenciado, né, e amplo dos tratamentos oncológicos, a inovação, que é muito evidente, e muitas vezes a Conitec e o Ministério da Saúde não conseguem acompanhar na velocidade que a sociedade deseja esses pedidos de avaliação. E a terceira questão, de fato, é o custeio, né? A gente tem o modelo da assistência oncológica diferenciado da assistência farmacêutica. Na assistência farmacêutica você tem responsabilidades definidas, né? Isso para todos os gestores. E para a assistência oncológica, não, né? Luiz Otávio entende, então, que é responsabilidade do Ministério da Saúde. Mas eu acredito que, dada o arsenal gigantesco da oncologia, que cresce a cada dia com a inovação, e um custeio inchado que a gente não consegue trabalhar, é um custeio muito engessado, a gente vai ter que partir para uma discussão de responsabilidades entre os gestores. Não dá para responsabilizar somente o Ministério nesse sentido, né? Eu acho que já está inchado demais para o Ministério custear a assistência oncológica sozinho. Então, acho que isso, de fato, passa por fóruns em que os estados e os municípios estejam presentes. Eu acho que a gente não avança nessa discussão pelo caminho da Conitec, pelo caminho das diretrizes. A gente avança nessa discussão pelo caminho da divisão de responsabilidades entre os diversos gestores, que têm os seus financiamentos próprios e poderiam, né, caso pactuado e consensuado nos fóruns específicos, CIT, enfim, proporcionar aí uma revisão desse modelo que está vigente há muitos anos e que a gente identifica algumas falhas, né? E, inclusive, é interessante lembrar também, né, que esse cenário que foi apresentado, ele é muito dinâmico, porque justamente os serviços estão revisando constantemente os seus protocolos. Então, isso que foi apresentado aqui pode ser melhor ou pior do que naquele momento, né? Os serviços têm os seus protocolos, eles são revisados, eles incluem ou retiram medicamentos, e a gente não consegue acompanhar muito bem essa dinâmica. Mas eu acho que perpassa mais pela questão de dividir responsabilidades, e essa discussão ela é muito engessada, inclusive nos fóruns específicos para isso, né? Porque quando se fala de financiamento, quando se atribui responsabilidade para cada gestor, é um toma lá, dá cá que não anda muito, né? Então, eu acredito que, se a gente quiser sair deste modelo de financiamento por APAC, talvez seja pensar algo no sentido da assistência farmacêutica, que definiu responsabilidades de financiamento, aquisição, distribuição em diversos níveis, né? Eu acho que seria um pouquinho mais nesse sentido. Estou entrando na discussão agora, às vezes vocês até que discutem há mais tempo, tenham outras soluções mais viáveis nesse momento, mas essa discussão com os gestores, com os 3 níveis de gestão, ela realmente é muito complicada, né? Ela leva tempo, ela leva anos, e eu acho que é essa pressão, mostrando resultados e mostrando as falhas no sistema, que consegue ir alavancando. E, obviamente, a participação social que a Aline trouxe, né? Ao contrário do que foi posto, eu acho que o processo, o fluxo da Conitec, ele está muito bem posto. A transparência tem sido cada dia mais trabalhada no âmbito da Conitec, os fluxos por quem participa, inclusive pela participação social que ocorre tanto no momento do escopo, né, que é prévio, quanto no momento da consulta pública, é de um nível de participação que o Brasil é referência, de fato. Assim. Então, eu acho que, de fato, os espaços para cada nível e setor da sociedade, eles estão postos aí, e essa discussão é aquela coisa que a gente tem que ficar batendo sempre, porque definir responsabilidades, principalmente em cima de financiamento, é uma coisa que leva anos para ser definida. Deixa eu passar adiante para a próxima pergunta. O Wilson pergunta: o Ministério da Saúde monitora os desfechos clínicos dos tratamentos oncológicos? A resposta é não. Caso positivo, onde encontrá-los? A resposta é não, mas Pascoal, vocês monitoram, por acaso, desfechos clínicos? Vocês têm algum tipo de monitoramento? Seja sobrevida global por doença, por estadiamento, alguma coisa assim? Temos, para efeito de estudo científico, né, das próprias clínicas, né, dos próprios profissionais médicos, a gente faz esse trabalho, sim. E tem o RHC também, né? Tem isso, o Registro Hospitalar de Câncer. E vocês avaliam homogeneidade dentro dos centros ligados a vocês, em relação aos resultados? Eu vou aproveitar essa questão, porque até a sua pergunta inicial para o Pascoal, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu também trabalho com a Federação das Santas Casas, tenho muito contato com o Pascoal lá, Federação das Santas Casas aqui de São Paulo. E o Pascoal também faz parte, mas eu acabo coordenando um grupo, um comitê de oncologia, e diante desse cenário, né, os hospitais mesmos perceberam que cada um está dando uma coisa diferente, os hospitais filiados à FEOSP resolveram, muitos hospitais filiados à FEOSP, não posso dizer que são todos, mas muitos resolveram se reunir, para falar assim, entre nós, pelo menos,
né? Se não tem uma regra geral, entre nós, pelo menos, a gente pode sentar, definir um protocolo em que nós vamos seguir. Pelo menos entre nós, o paciente vai ter um protocolo de tratamento sistêmico equivalente. É uma coisa que vai ser simples, né? Eles estão fechando agora o primeiro, que é o de câncer de mama, mas me parece ser uma iniciativa, pelo menos, de quem sabe que o problema existe, né? Sabe que para resolver esse problema envolve muita gente, mas fala assim, olha, no nosso mundinho a gente vai tentar, pelo menos, resolver isso aí. E esse pessoal, Rafael, eles têm dados assim, internos e muito pelos registros hospitalares de câncer, que eles estão monitorando qual que é a sobrevida do paciente. É um dado que é 100% fidedigno, não, mas já é um indicativo. Mas não valeria a pena estender, por exemplo, o manual do ICESP, que já está feito, é atualizado com uma certa frequência? Eu acho que é um pouco essa discussão que o Pascoal disse. A princípio, todos estão tendo a liberdade de fazer uma avaliação. Nós conseguimos dar isso? Nós conseguimos. Porque o ICESP tem uma estrutura muito mais elevada, é a menina dos olhos, ele tem financiamento de outras fontes. A mesma coisa Barreto, se você for pensar, né, que consegue ter fontes que nem todos têm. Então, é um protótipo. Pegando o exemplo de ontem, é um protótipo. Pode dar certo, pode dar errado. Me parece uma iniciativa que partiu dos próprios hospitais, sou testemunha disso, partiu dos próprios hospitais que se sentiram incomodados de ver um cenário como esse, né? Que a gente vai ter que analisar, vai ter que monitorar para ver se dá certo, e de repente, se der certo, né, tentar exportar isso, ampliar. Cíntia, a próxima é para você. Antes de você fazer a pergunta, só queria complementar uma coisa que o Eduardo falou. Queria saber, na verdade, se tem algum movimento do Ministério da Saúde para levar essa questão do financiamento da oncologia, dos medicamentos oncológicos, para a CIT. Porque a CIT é um troço muito curioso. Ele tem representação de todos os gestores, municipais, estaduais e federal, mas você não tem como demandar. Ele não tem representação jurídica. Eu não posso exigir da CIT que tome uma decisão. Então, eu queria saber se, pelo menos, porque seria o cenário ideal, com certeza, se o Ministério da Saúde está se propondo a levar essa questão para a CIT, porque, realmente, eu acho que tem que ter participação de todos os gestores no financiamento. Só que também entendo que, enquanto não há essa decisão da CIT, no meu modo de ver, continua a vigorar a responsabilidade financeira da União. E esse sistema está vazando. A gente vai ter que fazer alguma coisa. A questão da Rename, que você mesmo apontou. Isso, exato. Porque em outubro do ano passado, teve uma decisão do Ministério da Saúde, uma apresentação do Ricardo Barros, na época, dizendo que eu incluí os oncológicos na Rename. E a gente, depois eu vendo lá as notícias, a gente não entendeu muito bem o que eles estão falando. É só o que já foi incorporado, aqueles poucos medicamentos que foram incorporados formalmente, ou eles vão realmente fazer uma listagem que tem que ser um mínimo, que tem que ser observado por todos os CACONs? Não sei se você tem notícia dessa, mas é de outubro do ano passado, que entraria na Rename. Tá, não, especificamente sobre essa eu não tenho. Realmente eu não acompanho todas as reuniões mensais da CIT, né, mas para quem não conhece, aqueles fóruns mensais em que estados, municípios e União deliberam sobre determinadas pactuações que tenham de ser feitas, né, e do lado de fora da CIT, né, tem as reuniões internas, que municípios, estados e União, com as suas representações também, vão conduzindo por meio de grupos de trabalho, determinadas pautas sensíveis, né, e essa do financiamento da oncologia é uma delas, que eu não tenho acompanhado, né, ao longo desses anos, mas que eu sei que já foi, já voltou por várias vezes da CIT. E, de fato, é isso, né? Eu acho que para um assunto sensível como esse virar pauta, ele tem que partir de dentro da própria CIT. Mas eu acho que a pressão externa, ela conta muito, né? Então, eu acredito que a pressão externa feita em cima de estados, municípios e União, eventualmente pode fazer com que essa pauta retorne às discussões no âmbito da CIT e tenha-se um cuidado para se tentar chegar a uma solução, e especialmente por meio da apresentação desse tipo de resultado. Eu acho que sensibiliza muito os gestores. Acho que funciona mais ou menos nesse sentido. Sim. Posso rapidinho, só claro. Complementando? A questão da CIT a gente tem acompanhado muito lá na CGU. Assim, realmente era muito bom ter CONAS e CONASEMS aqui, porque questões políticas mesmo, sendo bem sincero, os municípios e os estados têm poder muito grande nas decisões tomadas no Ministério da Saúde. Assim, tem diversas evidências que mostram isso, e uma delas que é essa questão do financiamento. Desde esse ano, que não existem mais 6 contas, assim, falando financeiramente, 6 contas, uma para cada bloco de financiamento, que é como tinha até o final do ano passado.
O que significa na prática? Significa que há uma tendência de diminuição das imposições do Ministério da Saúde sobre as políticas de saúde executadas, que são executadas nos municípios, nos estados. Esse fim do bloco ele tem a ver com esse modelo, porque quando a gente diz tirar o modelo de APAC e fazer o modelo dentro da assistência farmacêutica, a gente está falando, tira um modelo descentralizado, um modelo que é executado na ponta, e traz para um modelo centralizado do qual o Ministério assume esse papel. O que a gente tem de forças ali é o contrário. O que se discute muito é o planejamento ascendente, do qual os gestores locais, os estados e municípios vão definir, junto com todas as instâncias de participação popular, enfim, aquelas metas que devem ser alcançadas. Por exemplo, no câncer vai colocar lá taxa de mortalidade, vamos diminuir de tanto para tanto. E o que cabe ao Ministério da Saúde é fazer a supervisão desse processo de planejamento e viabilizar o alcance daquelas metas. Então, assim, a tendência que a gente tem, por mais que daqui a gente saia de algum consenso de que o modelo farmacêutico, o modelo da assistência farmacêutica é mais interessante, a gente vê que, na prática, o modelo as forças estão indo para o lado contrário. A tendência é de que, cada vez menos, o recurso da oncologia seja vinculado à oncologia. Por mais que tenha uma lógica de, olha, vou passar tantos milhões para a oncologia, para o município tal, isso na prática não existe, assim, não tem essa vinculação. A vinculação era até então dentro da média e alta complexidade, e agora a tendência é que essa vinculação seja dentro das metas pactuadas localmente, nessa linha de planejamento ascendente. Mas é bom, é uma questão de forças políticas ali, todo mundo tem que participar, né? Cíntia, a pergunta é, a SBOC pretende ter um papel mais ativo nas incorporações de tecnologia no SUS via Conitec em 2018? Como? Sim, como eu falei, a gente já está com duas que a gente submeteu, uma que a gente submeteu no final do ano passado, outra que a gente submeteu agora, né, que é uma para melanoma e outra para câncer renal, e a gente pretende fazer pelo menos mais uma ou duas agora no ano 2018. Tá bom. Próxima pergunta, Aline, essa aqui é para você. Por que as reuniões da Conitec não são abertas a exemplo das reuniões da ANS? Não fui eu, viu? Nem eu. Tiago. Bom, então, eu sou doutoranda da UNB e desde 2012 eu tenho estudado sobre a participação social na avaliação das tecnologias em saúde. Defendi uma dissertação de mestrado que trouxe várias estratégias. Eu ainda trabalhava no DECIT, não estava na Conitec ainda. Trouxe várias estratégias para melhorar esse envolvimento do público, da sociedade em geral, do paciente. E várias dessas estratégias estão sendo colocadas em ação, né? Então, a gente fez um evento ano passado, a Oncoguia participou e vários representantes de pacientes estiveram presentes, tem algumas pessoas que estavam lá aqui. A gente faz relatórios para a sociedade, a gente faz as enquetes, tem as consultas públicas, todas as contribuições das consultas públicas estão disponibilizadas no nosso site. Então, assim, a Conitec, como foi dito aqui, ela tem buscado cada vez mais dar transparência às suas decisões. Eu acho que falta um pouco... como a gente está discutindo aqui, não é fácil entender como que o SUS funciona, né? É muito complexo, é um sistema muito grande, são várias... É complexo mesmo. Então, eu entendo, a Cíntia colocou aqui, mas eu não consigo entender o papel da ANS, da Anvisa e da Conitec. Parece que todo mundo está fazendo a mesma coisa, né? Tem essa confusão. Muito, eu acho que se deve a esse medo do Ministério da Saúde, eu sempre falo isso, de colocar a cara a tapa, né? Cadê as pessoas que foram convidadas e não estão aqui? A Aline está aqui, a Aline está apanhando, o Eduardo está aqui apanhando, né? Então, assim, a gente tem, infelizmente, uma sociedade que critica duramente esse sistema, que é um sistema nosso, de cada um, né? Então, a gente critica duramente, mas a gente não conhece esse sistema. E a gente não participa dessas tomadas de decisão. E esse sistema também, às vezes, parece que coloca algumas barreiras para que a gente chegue até lá. Mas eu acho que, realmente, a gente precisa se aproximar, como o colega falou, a gente precisa se aproximar. Fica cada um no seu quadradinho, cada um apontando o dedo um para o outro, uma caça às bruxas. E eu acho que não é assim que o Brasil vai para frente, sinceramente. Então, sobre a transparência, qual foi a pergunta mesmo? Olha só, por que a reunião não é aberta?
A reunião não é aberta. A gente tem recebido as pessoas que têm interesse de participar na reunião. Então, no mês passado, a gente teve o caso da laringe eletrônica, que foi avaliada, e a gente chegou e conversou com o elaborador do relatório técnico, pessoal do Hospital de Laranjeiras, né, do INC, que estava elaborando esse tema, e a gente falou, olha, seria interessante, nesse tema, seria muito interessante ter a participação de um representante, porque no plenário, na primeira reunião, claramente tinha-se muitas dúvidas sobre a diferença entre as tecnologias, e que só quem poderia sanar essas dúvidas era um paciente ou um especialista. A gente conseguiu trazer um representante de paciente, um especialista. Então, a gente já teve casos também de asma, né? A gente estava avaliando um medicamento para asma, a gente trouxe um representante de paciente e ele falou, olha, essa tecnologia que está tentando entrar não tem diferença da tecnologia que está disponibilizada no SUS, porque para a gente, paciente asmático, o mais importante é saber como utilizar esse equipamento aqui, esse medicamento, saber como entregar esse medicamento para o nosso organismo. Então, essa perspectiva do paciente é muito importante. A gente tem recebido pedidos das pessoas, quando, né, tem interesse de participar das reuniões, as pessoas interessadas estão indo participar dessa reunião, ela assiste a reunião e ela participa com direito à voz quando a gente convida. Então, é isso que eu estou falando, sabe? Que a gente, eu, o Tiago, a Luciana, a gente tem um diálogo. Então, se a gente se aproximar, se a gente souber da existência um do outro, se a gente souber o que o outro está fazendo, e se a gente quiser trabalhar junto, eu acho que fica muito mais fácil da gente pensar em soluções juntos. Eu achei só nesse aspecto das reuniões ali, porque assim, você é uma funcionária do Ministério da Saúde, que tem se esforçado para ampliar a participação social, sou testemunha disso. Essa reunião que você mencionou, o ponto que foi mais solicitado foi que as reuniões fossem transmitidas ao vivo. Eu acho que a grande questão, o grande ponto, né, do mesmo jeito que você falou assim, as pessoas não conhecem. Se for fechado, não vai conhecer mesmo. E achar que uma quantidade maior de informação vai deixar as pessoas perdidas, eu acho que é subestimar a sociedade. Eu acho que a gente tem que deixar a informação disponível para quem quiser, para que as pessoas possam fazer o que acharem que tem que fazer com aquela informação. É muito... Por mais que a gente queira confiar, acho que todo mundo quer confiar na Conitec. E aí, particularmente, assim, eu não estou falando aqui em nome de Aline, de Eduardo, a gente está discutindo instituições, modelos, né? Acho que são críticas, não é uma ofensa pessoal a ninguém. São sugestões, críticas, ideias para a gente aprimorar. A hora que você não sabe o que está acontecendo ali, você vai ficar desconfiado. Eu acho que nada mais tranquilo a gente poder ver o que está acontecendo, para, se for o caso, falar assim, nossa, bacana a discussão. Discussão de alto nível. Discussão de alto nível. Ou então a gente vai olhar e falar assim, olha, tem 13 pessoas ali, e dessas 13, 12, 11 não abrem a boca. Não abrem a boca. Tem uma pessoa ali, eventualmente, eu estou dando um exemplo hipotético, que fala 80% do tempo e domina completamente as discussões. O restante fica assim. Mas eu não sei, porque eu não vejo, eu não consigo nem confiar e nem cair naquela teoria da conspiração de que é algo nebuloso, entendeu? Eu não sei. Né? Acho que ver para crer, assim, acho que é o que a gente precisa. E as reuniões, e aí eu acho que tem modelos, níveis de transparência. Se não dá para fazer uma transmissão ao vivo, poderiam fazer um filminho com o celular e depois disponibilizar. Se não dá para fazer um filminho no celular, dá para gravar num áudio. Vocês gravam áudio. Disponibiliza o áudio. Disponibiliza no site o áudio. A gente pode ouvir, pelo menos. Talvez não seja o nível ideal, né? Porque às vezes é interessante olhar nos olhos da pessoa, ver como é que está sendo a reação dela. A gente viu hoje de manhã uma da ANS, você vê, tem uma diretora no celular, você pode avaliar e chegar à conclusão de que, olha, aquela pessoa não está nem prestando atenção, ou então fala assim, não, faz parte, a pessoa pode falar no celular, não tem problema. Mas você está vendo o que está acontecendo. E aí eu acho que você estimula a população a ter um olhar mais crítico. Tem uma pergunta aqui técnica tranquila. Qual o critério utilizado atualmente para determinar qual medicamento terá compra centralizada? Que critério que se usa para isso? Eu não sei dizer muito bem agora. São pouquíssimos, são em torno de 5, 6 medicamentos centralizados. Cada um tem o seu histórico, tem a sua especificidade
para ter sido considerado de compra centralizada, e eu imagino que a perspectiva não é de nem que isso seja algo permanente, né, que eles continuem para sempre aí centralizados. Porque a ideia justamente não é essa, né? Como o Tiago trouxe aqui. Isso serve até como um termômetro para a gente, né? Por que os medicamentos centralizados tendem a ter um padrão de oferta mais homogêneo, né, e de acesso? Isso dá o que pensar, né? Talvez a ideia não seja passar pela centralização, mas usar o que a centralização desses 5 ou 6 medicamentos centralizados nos trazem como lições para, numa eventual revisão desse modelo, a gente utilizar isso como parâmetro para melhorar e homogeneizar cada vez mais os tratamentos, uniformizá-los, né? Mas os critérios são variáveis para cada um desses 5 ou 6 medicamentos. Tem um longo histórico por trás de cada um deles que fez com que eles fossem determinados como de aquisição centralizada. Aqui só um comentário que foi feito, eu não sei se esta pessoa de fato participou de alguma reunião. Aline, infelizmente o paciente não tem direito à voz quando participa da reunião, ele apenas assiste à apresentação, mas na hora da discussão e votação somos convidados a sair da sala. Não sei se isso é um fato, mas está documentado. Ok. Foi o que eu comentei, né? Que os pacientes eles podem ir assistir quando eles pedem, mas eles podem ter direito à voz quando a gente convida e acredita, chega-se a um consenso de que essa participação seria importante, né? Aqui foi feita uma pergunta, eu vou modificar ela um pouquinho, assim, estão perguntando uma coisa bem pertinente. Qual seria exatamente o caminho para discutir abertamente as responsabilidades entre Ministério da Saúde, Estados e municípios? Como construir isso? CIT, né, de alguma forma. Agora, traduz CIT para quem não sabe o que é CIT. Comissão Intergestores Tripartite. É um órgão de representação de municípios, estados e União, onde devem ser decididas as responsabilidades financeiras, quem vai arcar com o quê e quanto vai ter que pagar. Quem convoca isso? A presidência da CIT é do Ministério da Saúde, né? A presidência da CIT é do Ministério da Saúde. Mas o curioso é aquilo que eu disse, eu não tenho como exigir, é interessante, me falta um instrumento jurídico para exigir uma decisão. Porque eu não tenho como ajuizar uma ação contra 3.000 municípios, 26 estados, Distrito Federal e União. Não tem como fazer isso. Quem preside a CIT é o ministro da Saúde? Se não me engano, dá para judicializar o presidente da CIT para ele pôr em pauta? Assim? Eu posso fazer isso, só que o que vai acontecer? Vamos pôr em pauta e vamos sair do mesmo jeito que a gente saiu das outras vezes. Eu acho que a saída, como eu disse, né, realmente a pressão popular, a pressão da sociedade científica, a sociedade de profissionais, é determinante para que esses assuntos sejam considerados sensíveis para se entrar na pauta da CIT. Mas, de fato, quem define a pauta, quem preside, são o Ministério da Saúde, né, União, Estados e municípios. Bom, se é que serve como pressão, a próxima pergunta é a seguinte. Conitec e SAS, vocês estão representados aqui pela Aline e Eduardo. O que vocês dois farão quando voltarem para os seus departamentos na próxima semana? Eu acho que é o que é esperado da gente, né? Levar tudo isso a quem comanda as instituições internas do Ministério. Não estão sendo discutidos assuntos que sejam novidades para todos nós de lá e todos vocês daqui, né? Pelo contrário, são assuntos corriqueiros e que estão aí se prolongando há muitos anos, inclusive. E conforme eu já disse, inclusive, essa questão da assistência oncológica já passou por pauta de Comissão Intergestora Tripartite por algumas ocasiões, né? Então, nada do que está sendo trazido aqui é novo, é conhecido por todos. E eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Essa pressão de bater sempre, de estar sempre participando, eu acho que é o que faz as estruturas nossas lá, superiores, verem com outros olhos as demandas e levarem para os espaços de pactuação. Eu acho que não há outra forma de funcionar. E essas reuniões da CIT são transmitidas ao vivo. Qualquer um pode assistir pela internet. Sim, essas são. Qualquer um pode assistir essa discussão pela internet. E conhecer o que o seu secretário de Estado da Saúde, o seu secretário municipal está defendendo, né? Eu adoro o Tiago, ele não dá um ponto sem nó. Essa foi a melhor pergunta até agora. Porque eu acho que é isso, a gente está aqui para pensar como melhorar
E uma das coisas é a gente que está aqui levar tudo que a gente ouviu para lá, né? Porque a Aline não tem muito poder, né? O que a Aline pode fazer é trazer são ideias novas, né? E essas ideias, muitas dessas ideias que eu tenho, muitas das ideias que vão para a minha dissertação, doutorado, são ideias que eu vou captar aqui com vocês. Por isso que eu gosto tanto de estar nos eventos, de participar, e eu me coloco à disposição, convidem, né? Representantes de pacientes, já fui falar para pacientes por meio de indústrias, né? Então, convidem a gente, é um maior prazer estar discutindo com vocês. Então, eu acho que o que eu vou chegar lá e vou fazer é o que eu já comecei a fazer hoje cedo, já mandei mensagem no grupo do WhatsApp do departamento, falei, gente, estou no Fórum da Oncoguia, vou falar sobre isso, o tema é sobre o estudo que eles fizeram, meu SUS não é igual ao seu. E é isso, é discutir e pensarmos juntos e levar as ideias aqui de vocês. A gente tem que provocar, sim, tem que criticar e tem que levar essas ideias. Foi a melhor pergunta. Eu queria só dizer para a Aline e para o Eduardo que avisem lá a Petramalha e a Gadelha que esse ano nós vamos vir de novo. Porque esse sistema, essa barragem está com furos e ou a gente vai ter que rever o sistema na CIT ou a gente vai ter que tapar esses furos no mínimo. E uma notícia que eu queria dar, que bem importante, que ontem a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Conitec tem que avaliar, para fins de incorporação e fazendo os estudos necessários para tomar uma tomada de decisão, tem que avaliar os medicamentos que forem concedidos judicialmente. Muito interessante essa decisão. Mas qual que é? Entrou com uma ação ou tem... Só que tem um detalhe terrível, especialmente para oncologia. Tem que transitar em julgado a ação. Vai levar uns 5 anos, mas se essa decisão não for reformada, a Conitec vai ter que avaliar, para fins de incorporação, esse medicamento que está sendo concedido no SUS. A Lu está pedindo para você, porque a gente vai viajando no juridiquês aqui. A Lu está pedindo, de repente, se puder dar um panorama para o pessoal. Assim. Desculpa, gente, desculpa. O que o Superior Tribunal de Justiça disse é que se você pede um medicamento judicialmente e o judiciário decidir que esse medicamento tem que ser dado porque o SUS deveria avaliar melhor essa questão, então tem que dar esse medicamento, o que o Superior Tribunal de Justiça disse é que se o juiz decidir que tem que ser dado, a Conitec vai ter que avaliar, dar esse mesmo medicamento para todo mundo, sem ninguém pedir. É uma via de submissão, o judiciário acaba virando uma via de submissão. É exatamente. O único, porém, é que nessa decisão foi dito que este processo tem que terminar para a Conitec fazer isso. E no Brasil o processo às vezes demora 5 anos, 6 anos para terminar. Tá? Ô, Rafael. Fala, Rodrigo. Fala, Rodrigo. Uma colocação aqui para tirar aí o burburinho. Sobre essa questão de mudar regras, né? Na saúde tem muito isso, de várias instâncias aqui, né? A gente colocaria 15 aqui, pelo menos fácil. E isso é complicado, essa questão de responsabilização é muito complicado, porque quando se tem 200 assinantes, normalmente não tem ninguém muito responsável por aquele ato ali. Mas não deveria ser. Mesmo colegiados são responsáveis por aqueles atos. Na saúde tem uma característica importante, que praticamente tudo que é organizado dentro do Ministério da Saúde é por meio de portarias, assim. É uma característica importante, talvez em outras áreas não é tanto assim. Então, muitas das coisas que a gente discute, basta um ato, assim, o último ato ser uma portaria do Ministro da Saúde mudando aquilo. Você não precisa, na maioria dos casos, não precisa de lei, de decreto, de emenda à Constituição, nada disso. Em outros casos, até mais fácil, precisa de portarias de um secretário, no caso... Transparência das reuniões, por exemplo. Por exemplo, a portaria 140, né, que é a que mais detalha como deve ser a assistência oncológica, ela é uma portaria da Secretaria de Atenção à Saúde, ela sequer é do Ministro da Saúde. E essas portarias, elas ora passam pela CIT, ora não passam. Apesar de ter toda a discussão ali, assim, isso vai depender de cada caso. Eu dou um exemplo, o caso da portaria do Pronon, né, vou até comentar aqui mais tarde, mas é um programa que está em fase de reformulação, tem uma nova portaria que está em consulta pública. Então, assim, é um momento que
todo mundo, não precisa estar representado por uma entidade nem nada, você consegue acionar o Ministério da Saúde e falar, esse item aqui não se justifica por conta disso, ou propor novas alterações, que é um tipo de portaria que não passa pela CIT, é curioso. Ela vai tramitar dentro do Ministério da Saúde e não vai ter essa instância ali que é a CIT. E quando tem a CIT, assim, eles não se juntam para fazer uma portaria nova, eles normalmente se juntam para chancelar alguma minuta que já está ali posta. Então, é um processo complicado, mas é um processo aberto ainda. Claro que pode ser mais aberto para a população, mas tem vias de influenciar nessas portarias e, consequentemente, influenciar nas regras dos programas aí. Eduardo, você quer ler e responder essa pergunta que eu te passei? É uma pergunta que foge um pouquinho, talvez seja complicada porque tem a ver com financiamento e tudo, mas eu vou tentar responder aqui. A pessoa perguntou, tendo em vista a portaria 3011 de novembro do ano passado, que retira recursos do FAEC, dos gestores, e realoca né, esse recurso ao MAC, a pessoa aqui diz que esses recursos foram diminuídos em torno de 60% e que entre esses procedimentos que tiveram recursos do FAEC realocados para o MAC estão alguns da oncologia, né, citologia, mamografia e biópsias. Só para tentar esclarecer um pouquinho. O que é o FAEC? O FAEC é o Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, que é um recurso que geralmente é utilizado para ações muito estratégicas ou para novos procedimentos que são incorporados à tabela do SUS e que a gente não conhece ainda o comportamento, né? A gente não tem como afirmar quanto de recurso eu vou destinar a cada gestor, porque eu não sei o grau de demanda daquele procedimento. Então, o que é feito? Por um período entre 6 meses e 1 ano, o recurso FAEC, todo o procedimento que aquele gestor informar no sistema de informação do SUS, ele vai ser pago pelo FAEC. E aí, daí aqui, ao final de 6 meses, 1 ano, o Ministério da Saúde avalie toda essa série histórica de produção e incorpore ao teto MAC daquele gestor aquele recurso equivalente àquela produção, né? Em tese, deveria funcionar assim. Mas o que aconteceu? No ano passado, um estudo feito pelo pessoal do Departamento de Regulação evidenciou que alguns procedimentos já bastante antigos, né, ainda continuavam sob o formato de financiamento do FAEC. E aí, na tentativa de corrigir isso, fez-se o que é esperado, né, avaliar a série histórica de produção de cada gestor e atribuir aquele recurso equivalente ao teto daquele gestor, né? Mas em alguns casos em específico que não corresponde à oncologia, a gente identificou, vou citar o exemplo do glaucoma, por exemplo, que por mais que houvesse uma série histórica ali, quando eu bati essa série histórica com a prevalência da doença na população, eu encontrava um número de produção muito maior do que a prevalência me disse que deveria ser, né? E aí o Ministério da Saúde, em parceria com sociedades da área de oftalmologia, e pactuando, obviamente, com CONAS e CONASEMS, decidiu que, tem alguma coisa errada aí. Não vou falar o nome fraude, mas pode ser. Então, vamos ajustar esse valor de acordo com a prevalência e atribuir ao teto dos gestores. Mas isso, pelo que eu saiba, foi algo específico ao caso do glaucoma. Eu não acredito que esse movimento tenha alterado os recursos destinados à mamografia, biópsia e citologia. Só para dar uma breve aulinha para vocês aí do FAEC. Tá bom, vou abrir para cada um ter 1 minuto, literalmente, para a mensagem final, para o pessoal sair mais animado dessa mesa. Então tá. Bom, a gente espera sempre, né? Sempre esperança é a última que morre. Nós vamos continuar tendo toda a esperança para que o modelo mude e de alguma forma a gente consiga ter uma maior previsão do que pode ser oferecido, do que o paciente pode exigir, pode esperar. É para isso que a gente trabalha. E uma coisinha que eu gostaria de falar sobre a notícia que eu dei do STJ é que esse ano vai ser julgada uma ação nossa para que o Ministério da Saúde monitore o pedido muito antes do processo terminar e avalie para que seja fornecido em amplo sentido no SUS. Esse ano vai ser julgada essa ação e ela vai decidir, e a juíza vai decidir se o Ministério da Saúde tem que monitorar os pedidos tanto administrativos quanto judiciais e avaliar o fornecimento em amplo espectro. A gente tem alguns colegas lá que têm estudado essa questão do monitoramento, né, das tecnologias. Eu acho que isso é muito importante. Bom, eu também tenho esperança ainda, apesar de tudo que eu falei para vocês, né, de que eu acredito que a gente deveria
cuidar mais das nossas instituições públicas, né? A gente deveria, como sociedade, se aproximar mais dessas instituições. Então, não são os países que a gente se espelha, mesmo a gente fala muito da Inglaterra, do Canadá, são países que têm sistemas públicos de saúde, que são províncias independentes, que cuidam cada um ali do seu quadradinho e tal, mas eles buscam esse diálogo e estarem sempre alinhados, né, nas decisões. Mas eu acho que uma amiga que mora no Canadá, ela fala, aqui todo mundo adora o Trudeau, mas quando ele faz alguma coisa errada, todo mundo também critica ele quando ele faz errado. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais também no coletivo. E, para mim, a participação social, a educação, ela está na base de várias questões. Então, a falta da educação de um povo, ela é base de vários males de uma sociedade, assim como a educação, uma participação, uma sociedade democrática, ela traz muitos benefícios. Então, eu espero que a gente possa caminhar cada vez mais por esse caminho. Eu vou incorporar meu minuto na próxima mesa. Aí. Tá bom. Bom, num país onde nós estamos comemorando 30 anos de um sistema único de saúde e que há 30 anos atrás era esperança, hoje é angústia, e eu vejo que daqui 30 anos vai ser uma falência de um sistema, né? Num país onde você ouve, como eu ouvi na última segunda-feira, um secretário da Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde reconhecer que os pacientes de câncer estão com diagnóstico tardio, que estão com consultas tardias, eu acho que nós não temos muito o que comemorar ou que vivenciar em termos de saúde nesse país. Um país onde um paciente tem um diagnóstico de tumor de estômago em outubro de 2016, e no mês passado ele conseguiu uma consulta com um oncologista, eu acho que não há muito o que se comemorar, lamentavelmente. Enquanto nós não discutirmos um financiamento, enquanto nós não discutirmos a regulação do sistema, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Cíntia. Eu acho que nada do que foi falado aqui, obviamente a gente não chegou a nenhuma conclusão, nenhuma solução, e nada do que foi falado aqui é novo, né? Tudo que a gente falou aqui, a gente já vem falando há muito tempo. Então, sinceramente, eu espero que dessa vez, né, o Eduardo e a Aline, como falaram, vão levar isso para os seus colegas e gestores, que dessa vez funcione, que vocês sejam pessoas que agora vão fazer o negócio andar, porque, assim, tudo isso que eu falado aqui já foi falado em vários outros fóruns, várias outras vezes, e a coisa nunca andou, né? Então, a gente realmente espera que dessa vez a coisa vá. A SBOC, ela, nos últimos anos, ela tem tentado ser muito mais ativa, né, nesse campo. A gente tem feito submissões para a Conitec, tem tentado participar cada vez mais da ANS. Então, assim, eu reafirmo aqui o nosso compromisso como sociedade médica, né, que tem, mesmo que indiretamente, por ser uma sociedade médica, não ser uma associação de pacientes, nem nada diretamente ligado ao paciente, mas indiretamente a nossa intenção é o benefício do paciente. Tá? Então, assim, qualquer ação que a gente vá tomar, qualquer ação que a gente tenha, e qualquer interação, seja com o setor público ou privado, a SBOC vai estar sempre primando pelo benefício do paciente. Eu continuo na próxima mesa para ouvir o que o Rodrigo tem a nos apresentar aqui, mas, além de todos os retrocessos, né, que o Pascoal coloca, eu também vejo alguns avanços. E pegando um pouquinho de carona aqui no que Cíntia disse, eu acho que vocês ainda vão cansar de falar e fazer todos esses pleitos mais uma série de vezes até que as coisas estejam do jeito que o Brasil merece e cada um dos doentes precisa, né? Mas mais do que acrescentar essa mesa, eu diria que eu aprendi, assimilei muitas coisas, eu não faço parte exatamente da equipe técnica do Ministério que trabalha com oncologia, mas eu me coloco aí à disposição para levar, né, a nossa equipe lá, tudo que vocês trouxeram, que, repito, não é novo, não é nada novo, repito, não é nada que a gente de lá também já não saiba, mas que as estruturas que são um pouquinho engessadas, elas dificultam com que esses avanços que tanto vocês quanto a gente lá de dentro quer aconteçam, né? Mas estamos aí à disposição de vocês. Essa mesa, ela tinha, quando a gente pensou nela, a gente queria, a gente se sentia impotente, porque a gente
tinha o retrato de um problema absurdo, que acho que todo mundo concorda que é um absurdo, né? O meu SUS não ser igual ao seu SUS. E a gente estava se sentindo impotente. E a gente não tinha solução. Nossa proposta foi: precisamos colocar este assunto na pauta. Esse assunto não pode, a gente não pode deixar esse assunto ser esquecido, né? Então trouxemos de novo aqui. E acho que o nosso compromisso, né, Lu, é que já tem uma audiência pública engatilhada para a gente rediscutir esse assunto. Às vezes o assunto tem que ser discutido 20, 30 vezes. Mas, assim, não pode ser esquecido. Eu acho que esse é, neste momento, o nosso compromisso, porque realmente não temos a solução, mas também não vamos nos conformar com esse cenário do jeito que ele é. Rafael, só um instantinho. Acho que só de mencionar, esse estudo que o Rafael apresentou, né, que eles publicaram, ele está disponível online na Brazilian Journal of Oncology, que é uma revista científica, que é uma publicação da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, da Sociedade Brasileira de Radioterapia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. É online, é gratuito, qualquer um pode entrar, baixar o PDF e ter todos esses dados que o Rafael apresentou aqui. O que eu diria é o seguinte: de fato, na assistência oncológica, a parte farmacêutica é apenas uma pequena parte, e frequentemente ela não é a mais curativa, mas ela é única padronizável de maneira homogênea. A Maria Inês Gadelha, que tem um poder imenso na decisão, na condução da política pública de oncologia, ela sempre bate nessa tecla, mas, ao mesmo tempo, a mesma Maria Inês Gadelha é quem, batendo nessa tecla, vem impedindo mudanças, e a gente reclama ano a ano das mesmas coisas, e pela falta de mudança de posição dela, a gente não vê avanços. E estudos como esse documentam que é necessária alguma mudança. Então, a realidade é um pouco mais forte do que todos nós. Ou nós mudamos, ou nós vamos continuar igual. E, lamentavelmente, cai no colo dela a responsabilidade por aceitar que uma mudança é necessária, seja no modelo da PAC, seja no modelo de imposição de um padrão mínimo de tratamento, seja na imposição, na disseminação, pelo menos, do conceito de que nós temos que praticar uma medicina que, para uma mesma fonte pagadora, tem que ser homogênea, ou então assumirmos que vão existir dezenas de SUS e cada um mora onde quiser ser bem tratado, mas não pode existir mobilidade no SUS. Ela tem que entender isso, e eu peço a vocês dois que levem adiante a mensagem. As reclamações continuam as mesmas, a gente não avançou nada e cai no colo dela a responsabilidade por isso. Então, com isso, eu queria agradecer pela mesa a todos os membros aqui presentes, e a seguir nós vamos ter então um coffee break, e depois o Rodrigo vai apresentar a auditoria da CGU, que é uma coisa inédita, eu recomendo que todo mundo assista. Muito obrigado.